Como negociar qualquer dívida por um valor até 3 vezes menor. Esse eu vou falar bastante aqui sobre tipos de dívida. Sou da GL Viper, sou educadora financeira e vamos lá sobre o que eu vou falar hoje, né? Existem alguns estigmas, alguns paradigmas, vamos assim dizer, sobre negociação de dívida. As pessoas tendem a olhar a negociação da dívida e falar: ah, tem que ter dinheiro para pagar à vista. Ah, tem que parar de pagar. Ah, tem que trocar de banco. Ah, tem que ir no banco negociar. Ah, tem que ter dinheiro. Então, existem algumas, não sei se talvez é paradigma a melhor palavra, mas tem que ter X condicional, tem que ter isso para conseguir pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor. Então, assim, técnicas de negociação. Como negociar cada dívida? Dívida de cartão é igual dívida de limite? É igual dívida de consignado? É igual dívida de crédito pessoal? De financiamento de casa, de financiamento de carro, de agiota? Dívida é igual? Dívida é diferente? Né? Como é que eu negocio qualquer dívida para pagar por um valor até 3 vezes menor? E é muito importante eu dizer para vocês que eu não tenho como objetivo, numa aula como essa, presta atenção no que eu vou te falar, eu não tenho objetivo, numa aula como essa, de fazer com que você saia dessa aula e vá para o banco. E vá lá no banco conversar. Porque como eu falei ontem, né? Quando você vai no banco, a tendência é que vão te oferecer mais dinheiro, ou um troco, ou um refinanciamento, que só vai aumentar a sua dívida. Que só vai fazer com que a sua dívida aumente. E aí, quando eu paro para pensar nisso, aparece, né? Para quem às vezes não está atento, parece que não tem solução. Parece que o quê? Uai, então, pera, se eu não posso pegar mais dinheiro, se você não vai me falar para ir no banco negociar, o que eu tenho que fazer então? E aí começam a surgir as grandes perguntas, né? Curiosamente, ontem eu estava com os meus alunos, estava fazendo mentoria com eles ontem à noite, e aí quando nós terminamos tudo, eu falei para eles assim: assistam o Dage Me Ajuda, pelo menos o comecinho, ou o segundo atendimento que eu fiz, para vocês verem as diferenças de conhecimento da jornada e de não conhecimento da jornada. De conhecimento dos tipos de dívida e não conhecimento dos tipos de dívida. De conhecimento das técnicas de negociação e do não conhecimento das técnicas de negociação. Por mais que eu entre ao vivo e comece a falar para ti sobre as técnicas de negociação, que é o que eu vou falar aqui agora, existe um processo que você está vivendo e que não adianta eu fazer um escarcéu aqui nesse Instagram que eu não vou conseguir acelerar o seu processo. É como se eu fosse lá numa mulher grávida e falasse para ela assim: peraí, vamos lá na mulher grávida e vamos fazer essa mulher grávida fazer esse neném ficar pronto em 3 meses, né? E cada pessoa tem um tempo. E aí, dito tudo isso, eu começo te falando que o maior obstáculo que você vai enfrentar na sua jornada de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor é você. É a tua mentalidade. E é por isso que antes de sempre começar a entregar o conteúdo técnico, eu falo para você: ouve ao invés de escutar. Escutar, eu escuto o barulho. Ouvir é quando eu vou lá na janela ver o que é o barulho, entender o que está acontecendo. Então, escuta. Escuta aliás, ouve, né? Ouve prestando atenção. Porque o que acontece normalmente quando eu começo a explicar tanto os tipos de dívida quanto as técnicas de negociação? Quando você tem uma dívida, ou 2 dívidas, ou 3, ou 4, ou 15. Ontem ela estava falando com uma aluna minha que ela tem 13 consignados. Então, quando você tem um número de dívida que, independente, tá? Se é uma dívida ou se é 20 dívida ou 30 dívida, a primeira coisa que me perguntam é: por onde que eu começo? E aí, então a pessoa entra, né? Ela começa e fala para mim assim: eu não sei por onde começar. E é claro que é desafiador saber por onde você vai começar, é a parte mais desafiadora. Então, assim, por mais que eu já tenha falado infinitas vezes, já dei várias aulas sobre isso, sempre eu trago de novo esse assunto, porque eu passei por isso, turma. Eu passei por isso.
Quando eu constatei, porque eu demorei muito tempo para entender que aquilo que eu vivia, que era pagar conta, que era não sobrar dinheiro, viver no limite do cartão de crédito, ter que fazer empréstimo para cobrir a conta, para pagar aluguel, eu não achava que aquilo era um bicho de 7 cabeças, eu achava que era assim que todo mundo vivia. Eu vivia minha vida inteira, todo mundo falando que só conseguia as coisas se parcelasse, eu só comecei a repetir o que falavam para mim. E aí, quando eu me dei conta, a primeira pergunta que eu falei é por onde que eu vou começar a resolver essa bagaça? Eu ligo pra quem? Eu ligo pra minha mãe? Eu ligo pra minha irmã, que é funcionária pública, peço pra ela fazer um consignado gigante pra mim, pra eu pagar tudo e ficar pagando pra ela? Já tinha feito isso uma vez lá em 2011. Faço isso agora de novo? Né? Eu vou lá no banco e peço pra negociar. O que que eu faço? E detalhe, eu trabalhava lá. Ah, Dagi, mas gerente de banco não sabe o que fazer? É óbvio que não. O gerente de banco é uma das classes. O gerente do banco faz parte, em sua grande maioria, dos 70% que está endividado. Então, não saber por onde começar, não saber que dívida negociar primeiro é perfeitamente compreensível. É perfeitamente compreensível. Agora, vamos lá. Vamos pensar agora no caminho, né? Legal ver os comentários de vocês. Vamos pensar nisso. Quando eu me vi sem saber por onde começar, sem saber para quem ligar, sem saber se eu falava com alguém lá do banco, eu tomei a pior decisão da minha vida. Porque eu tomei a decisão tupetuda, metida besta, vou falar essa palavra porque era assim que eu pensava, que eu tinha que me ferrar mesmo. Que eu tinha que eu mesmo descobrir como é que eu ia resolver isso. Eu pesquisei na internet, não achei nada sobre dívida, acho que não era como é hoje, né? Faz muito tempo, isso foi em 2013 para 2014, eu não achei vídeo, e aí eu comecei a fazer tudo que eu achava que era certo fazer. O que eu falei? Vou cortar gasto, não vou sair, parei de ter amizade, como é que ia aceitar um convite para tomar uma cerveja, sendo que eu não ia ter dinheiro para pagar a conta? Comecei a ir no mercado e fazer continha para ver o que podia levar ou não, trocar carne por frango, só que era um saco sem fim. Quando eu comecei a tentar antecipar a parcela, recebia um 13º, umas férias, alguma coisa, eu ia lá e antecipava a parcela. Quando eu troquei de banco, peguei 60 mil reais da minha rescisão e fui lá no banco. Né? Por isso que eu falei, eu não quero que você saia dessa aula e vai no banco, não faz a mesma cagada que eu fiz. Desculpa palavrão. Mas aí eu fui lá no banco e olhei pra eles e falei assim, quita minha dívida com a minha rescisão aqui do HSBC, que agora eu fui pro Santander, não pagou tudo, não foi suficiente para pagar tudo, porque eu não sabia negociar do jeito certo, porque eu não sabia negociar, meu Deus, eu era gerente de banco. Se eu, gerente de banco, não sei negociar, imagina a pessoa leiga. E é por isso que eu estou aqui repetindo esse assunto e repito ele uma vez por semana, pelo menos eu falo sobre técnica de negociação. E aí, por escolher fazer tudo errado, eu não tinha mais sonho, eu não dormia à noite, eu não tinha mais paz, eu não tinha mais alegria. Quando alguém me pergunta, ontem mesmo eu fiz um post sobre isso, quando alguém me pergunta assim, Dagi, o que foi a coisa mais difícil da dívida? Eu perdi minha alegria. Eu perdi, ficou lá. O processo de recuperar a minha jovialidade, meu jeito brincalhão, é um processo, porque ficou tudo lá. Eu me sentia a pior pessoa no mundo, a mais irresponsável, a mais sem noção, que ia morrer pagando dívida. Eu não tinha ideia quando que aquele inferno ia acabar. E aí, beleza, Dagi, tá bom, entendi, sua história é parecida com a minha. Tem alguém que fala que, e quando eu conto a minha história, é pra você saber que eu sei o que você sente. Se tem uma coisa que eu não gosto é de posar de educadora financeira de livro, né? Eu poderia vir aqui falar, prosperidade, nada contra, tá? Quem fala sobre prosperidade não é a minha vibe, porque eu sei que quando você tá no fundo do poço, você não quer saber se tá chovendo, se tá sol, você só quer sair do fundo do poço. Quando você tá no fundo do poço da dívida, você não quer saber se vai estar sol ou se vai estar chuva amanhã. Você só quer sair do fundo do poço. Aí, por mais que alguém grita lá de cima, pensa positivo, não, prosperidade, pensamento. Pô, você não consegue pensar porque você tá no meio do olho do furacão. Como é que você vai pensar se vai nas outras coisas?
Então, assim, sair das dívidas é um processo mais mental do que de prática mesmo. As duas coisas são casadas, a técnica e a comportamental. Então, quando eu conto a minha história, só para vocês saberem que, cara, tem uma coisa que eu não vou ficar aqui falando para vocês, é tecniquez, né? De banco, disso, de aquilo, porque isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você olhar a coisa como um todo e tomar as melhores decisões, ir pelos caminhos mais certos. Eu tomei a atitude muito errada de atravessar esse caminho sozinha, sem dividir para ninguém, sem contar com ninguém, sem ter nenhuma ajuda especializada, beleza. Fui e fiz as negociações todas erradas, perdi tempo, perdi dinheiro e perdi minha vida. 4 anos da minha vida jogado fora. E aí, beleza, Daj, agora vamos voltar para você. Você já sabe que eu passei um pouco por isso. Eu sempre conto um pouco da minha história, pelo menos um breve pedaço, para quem é novo aqui, saber que eu também sei que é um pouco a dificuldade de vocês, foi a dificuldade que eu passei. E aí, quando a gente começa a pensar, já que agora você entende que esse monte de coisa que vem na sua cabeça, desde que você não sabe por onde começar, que seu caso é muito complicado, que não deve ter solução mesmo, que você está fadado, condenado a pagar essa dívida pro resto da vida, viver assim por mais 5, 10, 15, 20 anos, antes de eu começar a te explicar o que fazer, eu preciso te mostrar que é exatamente porque você pensa tudo isso, e é muito compreensível que você pense tudo isso, que eu preciso aqui te conduzir a ir para um outro caminho. Então eu não estou dizendo para você que seu caso tem solução sim, que seu caso não é complicado, não, muito pelo contrário, eu entendo. E é exatamente porque seu caso é complicado, porque suas dívidas são grandes, porque sua família não te apoia, porque seu esposo não tá nem aí, porque seu esposo afunda mais ainda na dívida, ou a sua esposa afunda mais ainda na dívida, porque você não tem ninguém no mundo por você e você e eu, você mesmo, né? Então, independente de quais sejam os argumentos e as questões que estejam passando na sua cabeça, te impedindo de fazer algo, eu tô aqui para te dizer, escuta, antes de dizer que não vai ser possível para você, porque se tu colocar essa barreira na tua frente, você não vai ouvir nada do que eu vou falar, você vai escutar. E aí, beleza, Daj, entendi. Eu vou silenciar as minhas vozes mentais e vou te escutar, apesar de achar que meu caso não tem solução, que eu não sei por onde começar, vamos lá, vamos pra frente. E assim, ó, os meus alunos, ontem foi uma mentoria muito desafiadora do meu método, em que eu olho para os meus alunos e acho eles muito guerreiros. E eu quero dar esse exemplo para vocês aqui, porque a minha aluna estava bem no entrave ali do que fazer com as dívidas, né? Olhando o contexto como um todo e vendo um desafio e tendo que mudar de estratégia. E aí eu conversei com ela mais ou menos uns 25 minutos na mentoria, foi a primeira pessoa que eu atendi, e aí eu falei para ela assim, exatamente porque você tá aqui que isso surgiu para você resolver. É exatamente porque você mexeu nesse vespeiro que você está descobrindo que as possibilidades, por mais que sejam limitadas para o teu caso, existem. E é um dos casos que a gente olha e fala assim, meu Deus, que bicho de 7 cabeças. Porque não dá pra fazer isso, porque não dá pra fazer isso, porque não dá pra fazer isso, porque não dá pra trocar, porque o banco não... E aí você olha pro caso e até eu, como mentora, falo, é verdade, seu caso é complicado mesmo. Mas e aí? Imagina se eu, como mentora, chegar lá pra pessoa e falar assim, realmente, seu caso é complicado, tá aqui seu dinheiro de volta. Não, peguei ela pela mão e falei, vai doer, vai incomodar, vai levar um tempo, mas bora lá pro próximo passo. Qual que é o próximo passo? Vamos rever aqui? Fizemos, recapitulamos tudo e entendemos, definimos os próximos 3, 4 passos dela, se eu não me engano. Ou seja, uma aluna do Mais Dinheiro Zero Dívida, durante a jornada dela, enfrentando as negociações, indo para o banco, recebendo não, demorando 3 semanas para conseguir um documento, por mais que insista, brigue, ao ponto de eu falar, vamos fazer um boletim de ocorrência, porque está muito abusivo. Eu já cheguei a falar isso para aluno, tá? E aí eu vejo a coragem deles, né? E eu tô te contando isso só porque eu quero dizer que muitas vezes durante o processo, as técnicas de negociação, você para assim e fala assim, nossa, será que vai mesmo funcionar para o meu caso? E é preciso, e se ela desistisse, ontem, por exemplo, se ela falasse assim, Daj, não tô afim não, tô afim de começar a fazer isso aí que você falou não, porque a gente decidiu ir por um outro caminho. Ela ia desistir, né? Graças a Deus eu tenho alunos persistentes que continuam, que ficam firmes na jornada, então bora lá entender o que você tem que fazer. Quando nós falamos sobre levantamento de dívida, eu sempre falo para as pessoas, para de colocar dívida
tudo no mesmo saco de batata. Tem dívida que é batata, tem dívida que é chuchu, tem dívida que é couve, tem dívida que é tomate. Dagi, explica, dívida não é tudo igual. Eu uso essa frase sempre que eu vou dar essa aula. E o jeito de negociar uma dívida é diferente de negociar outra dívida. Então, se você não sabe por onde começar, se você acabou de chegar aqui nas minhas aulas, começou a me assistir, presta atenção no que eu tô falando agora. Imagina que eu sempre falo da pizza, hoje eu vou dar outro exemplo. Imagina que eu dei 4 sacos para você. 4 sacos, tá? Fica imaginando aí a cena. Da GL Viper te chega na sua frente e te dá 4 sacos. 4 sacos. Pode ser um verde, um vermelho, um azul e um amarelo. Pronto, um verde, um vermelho, um azul e um amarelo. E aí eu começo nessa jornada de dizer para você, pega a dívida com a agiota e põe no saco vermelho. Pega a dívida com parente e põe no saco vermelho. Aí você põe lá, imagina que você tem bolinhas, tá? Suas dívidas são bolinhas. Aí eu falo para você, agora pega, né, a dívida do cartão consignado, põe no saco amarelo. Pega a dívida do crédito consignado, põe no saco amarelo. Pega a dívida do CDC salário, põe no saco amarelo. Pega a dívida do financiamento do carro, põe no saco amarelo. Pega a dívida do financiamento da casa e põe no saco amarelo. O que é o saco amarelo, Dagi? As dívidas com garantia. As dívidas com garantia. O consignado tem garantia no salário, o CDC salário no salário, o cartão consignado no salário, da casa, do carro, do caso. Então, montei ali o meu saco amarelo. E vocês sabem que no semáforo o amarelo é a atenção, né? E aí, eu vou pro meu outro saquinho. Eu chamo esse saquinho, vou colocar até ele aqui de... Eu coloquei verde, vermelho, amarelo e azul. Vou colocar ele do saquinho azul. O saquinho azul, terceiro saquinho que a gente vai começar a colocar as bolinhas lá. No saquinho azul, a gente vai colocar as dívidas que te causam consequências imediatamente. Explico, né? O que acontece se não pagar a luz? Corta a luz. O que acontece se não pagar o plano de saúde? Corta o plano de saúde. O que acontece se não pagar o IPVA? O carro é apreendido na Blitz. Então, você vai colocando ali escola, condomínio, as dívidas que têm consequência severa. Tem alguém que falou assim, meu saco amarelo vai transbordar. De boa, o saco amarelo é um saco legal. Apesar de parecer um bicho de 7 cabeças, ele é até legal. Mas beleza, né? Todos eles eu falo que é melhor olhar para suas dívidas com fé do que com desespero, né? Falei isso na live de ontem, inclusive. E aí, coloquei as dívidas ali. Então, isso eu tô falando de levantamento de dívidas. E, por fim, eu separo as dívidas que são as dívidas que eu posso colocar aí de dívidas verdes, que são as dívidas de cartão de crédito, dívida de crédito pessoal e dívida de limite de conta, né? Então, são as dívidas sem garantia que são atreladas a banco. Talvez eu tenha pulado algum contrato, dívida de loja também entra nesse saco verde, tá? Beleza. Quando eu separo essas dívidas, e eu falei que eu ia falar sobre isso hoje, na live de ontem eu falei que eu ia falar sobre isso. Cada dívida, eu tenho algumas perguntas que eu preciso responder dessas dívidas. Sempre eu falo nas minhas lives sobre contrato, documento de evolução da dívida e o registrato, que são três consultas que todo mundo que tem dívida deveria fazer. Que é o quê? Entrar no site do Banco Central e tirar a ficha das suas dívidas lá. Só que, como cada banco é de um jeito, cada pessoa tem uma limitação de internet, eu não fico ensinando registrato. Registrato eu ensino só no meu curso, tá? Por quê? Porque tem que clicar lá, mostrar a tela, enfim, cada banco tem um jeito de cadastrar o registrato. Alguns é PIN, outros é chave de acesso, então muitas possibilidades, mas lá no site do Banco Central, se você for lá, você encontra o registrato, que é o SCR. E a outra forma é começar a pedir para os bancos os contratos e documento de evolução da dívida. Só que lembra que a gente separou a dívida por saquinho? A dívida com família não vai ter contrato e documento de evolução da dívida. Dívida com família. Dívida com agiota, você sabe quanto você pegou, quanto você paga por mês de juro, você tem como calcular. Então, ó, como eu começo a buscar informações das minhas dívidas. Agora, no saquinho do bendito do saquinho amarelo, que é o saquinho das dívidas com garantia, é onde a gente ataca primeiro, isso eu já tenho aula sobre isso, são as dívidas que a gente ataca primeiro e são as dívidas mais difíceis de conseguir os documentos. Então eu não lembro eu não sei se eu lembro se eu estava tirando dúvida de alguém, foi quando eu falei, ó,
Dívida de salário, você vai tirar contrato e documento de devolução da dívida. E se tiver um cartão consignado, pede a cópia de todas as faturas desse cartão até o dia que ele começou a ser usado por você. Beleza. Aí agora, coloquei lá, comecei a tirar do saquinho, que é o saquinho das dívidas com garantia. Tem que fazer a mesma coisa com a casa, tem que fazer a mesma coisa com o carro, tá? Que é dívida de casa, dívida de carro. Contrato, documento de devolução da dívida. Quando a gente vai volta lá pro saquinho, eu dei que cor pra ele? Verde. Não, azul. Pro saquinho azul, que é as dívidas sem garantia, IPVA, IPTU, plano de saúde, seguro de vida, seguro de casa, condomínio, as dívidas sem garantia, plano de saúde. Essas dívidas eu vou precisar levantar o estado dessa dívida. Quantas parcelas eu estou devendo, quanto de IPVA, há quanto tempo, já foi para cartório, já foi para dívida ativa, não foi? Eu tenho que parcelar o que eu preciso fazer com essas dívidas desse saquinho, que é o saquinho das dívidas com consequência. E quando eu vou lá para as dívidas verdinhas, que são as dívidas sem garantia, preciso entender a mesma coisa. Qual que é o valor desse cheque especial? Qual que é o valor desse cartão de crédito? Quantas vezes você já parcelou esse cartão de crédito? Quanto que é o limite desse cartão? Quantas vezes mais aumentaram o limite desse cartão? Pega a cópia das últimas 24 faturas para você olhar esse cartão, ver para onde é que estava indo o seu dinheiro, foi compra? O que foi que você usou? Reparcelou? O que você fez? E aí a gente montou os 4 saquinhos. E aí que a gente precisa entender que, normalmente, a pessoa não olha as dívidas pelos 4 saquinhos. Quem aí já olhou as dívidas pelos 4 saquinhos? Quando você separa as dívidas pelos 4 saquinhos, aí a gente tem uma coisa que é um erro, que a pessoa faz o seguinte, ela vai no banco negociar, ela vai lá no banco sem saber como negociar, ela vai lá no banco e pega todas as dívidas e quer juntar numa parcela só. Ela vai lá no banco e pede pro gerente uma ajuda. Ela vai lá no banco e ela começa a olhar as dívidas dela por banco. E eu acho muito engraçado porque eu gosto muito de organização, né? Inclusive um dia eu acho que eu vou fazer algum cursinho de organizer. Eu acho muito legal. Porque a separação das coisas, às vezes, parece tão óbvio, né? Que cada banco é um banco. Que é tipo assim, o Bradesco. Lá no Bradesco eu tô devendo cheque especial, CDC salário e crédito consignado. Lá no Santander tem a minha casa, meu carro e um cartão de crédito. Lá no BMG é um cartão consignado e eu tô devendo o condomínio. E aí a pessoa separa por instituição. E aí é onde, muito legal saber que é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso, que isso vai mudar a vida de vocês. Essa aula eu falei que não era pra ninguém perder nenhuma aula dessa semana, porque essa semana eu tô abrindo aqui, assuntos primordiais, pilares muito importantes que vai preparar vocês pra semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Inclusive, se você não tá inscrito ainda, clica aqui no meu nome, depois tem um link azul, vai lá, aperta lá e deixa seu melhor e-mail, tá? Por que eu falo que não é intuitivo essa separação dessa forma? Por quê? Quando você separa por banco, você vai lá e conversa com o gerente. Você vai lá e briga com o banco. Só que o banco nem tem como fazer uma negociação para consignado, uma negociação para o negócio, uma negociação para o negócio. A tendência deles é juntar tudo numa coisa só. Então, quando você olha a dívida por saquinho, por exemplo, como eu estava falando, eu separo por sabor de pizza, todo dia eu dou um exemplo. Quando você olha por saquinho, olha o que acontece. Peraí, tem um saquinho aqui, que é o saquinho amarelo, que são as dívidas com garantia no meu salário. Olha a gravidade disso, né? Você pegou o seu salário e você falou pro banco, E aí, quando eu vou para esse saquinho, a primeira análise que eu faço, ontem mesmo eu fiz uma análise dessa ao vivo com uma aluna minha. Quantos % do teu salário tá indo para pagar consignado, CDC salário e cartão consignado? Quanto do seu salário tá indo para pagar cartão consignado, crédito consignado e CDC salário? E aí, eu entendo que, e o que eu posso fazer com cada uma delas? Lembra que a gente começou a falar sobre por onde eu começo? Né? Que separei. Então, meu primeiro passo, né? Passamos ali por um processo de deixar as minhas dúvidas de que se vai funcionar para depois.
E aí eu vou para o segundo passo, que é separar essas dívidas por tipo, né? 4 saquinhos aqui, que a gente usou cores como analogia. Eu acabei de ter uma ideia que eu podia pegar uns potinhos e trazer nas minhas aulas para explicar. Aí, quando eu separei, eu pego um saco para organizar primeiro. Eu vou pegar um saco para olhar primeiro. E aí eu vou lá pro saco das dívidas com garantia em salário, que eu posso virar, mexer e fazer uma pirueta que o banco tem permissão para descontar do meu salário. Ah, mas o teto é 30%. O teto é 30%, mas tu assinou um contrato dizendo que ele podia descontar até seu rim lá do teu salário. E aí, quando você faz esse levantamento, né? Quando você vai fazer esse levantamento por tipo e você pega essas dívidas com garantia e começa o ataque nelas, né? Que são as dívidas que comem a tua renda, o que você trabalha. Na live de ontem eu falei isso. Lembra da faxina financeira? Que você precisa fazer a faxina financeira porque o dinheiro que você trabalha tá indo embora? De novo eu tô atacando o dinheiro que você trabalha. Tô indo lá nas dívidas que descontam direto do teu salário. Ontem uma aluna falou assim, eu tô na dúvida se eu pego esse dinheiro que entrou agora, ela teve lá uma movimentação financeira, se eu pego esse dinheiro e eu diminuo a quantidade dos empréstimos ou quito o cartão consignado. Eu falei, opa, você não tá com dúvida não. O cartão consignado, quem quer a dívida mais cara e mais grave? Quem quer a dívida mais difícil de negociar? Um crédito consignado ou um cartão consignado? E aí no meu método eu tenho ordem de prioridade, né? E cartão consignado e CDC salário entra como dívida câncer, eu falo. Até fiz uma aula sobre isso semana passada. São as dívidas que eu preciso atacar de imediato. E aí eu vou ter que ver se eu vou de repente conseguir um dinheiro para poder pagar esse cartão consignado, se eu vou trocar uma dívida. Ontem eu fiz um Dage Me Ajuda, onde eu falei sobre troca de dívida. Ela tem um CDC salário, eu falei, opa, vamos trocar uma dívida para você pagar o que você ia pagar 13 e você pagar 6, 7, de repente, 8, que seja, já economizou aí 5 mil reais. E aí, quando você começa a não olhar mais as suas dívidas por banco e começar a olhar por tipo, separando, inclusive nós temos os subtipos, né? Então, dentro das dívidas com garantia, eu tenho dívida com garantia de salário, dívida de carro, dívida de casa. E aí você vai começar a buscar as possibilidades de ataque a essas dívidas. Que quando nós falamos de possibilidades, né? Você vai ter o refinanciamento, você vai ter o alongamento de prazo, você vai ter a renegociação, você vai ter a portabilidade, você vai ter o refinanciamento de bens, você vai ter uma série de opções para atacar cada uma das dívidas. Mas de que adianta saber que existe todas essas opções, sendo que você ainda não analisou as suas dívidas? Então, ao separar as dívidas dessa forma, você vai conseguindo ter uma clareza. Olha o que eu tô te falando. Ao separar as dívidas dessa forma, você vai conseguindo ter uma clareza do que você precisa fazer, para que você precisa fazer, como você precisa fazer. E aí a coisa vai se ajeitando e as bolinhas vão se acomodando no saco que eu falo, que é o saco que vai ficar. Né? Porque pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor não significa que você vai pagar todas elas de uma vez. Muitas vezes você vai levar um consignado com você por mais 6 meses, por mais 1 ano, por mais 2 anos. Tem gente que tem consignado de 96 meses. É humanamente impossível você pegar uma pessoa que deve consignado, condomínio, família, que deve cartão de crédito e falar para ela assim, quita esse consignado. Em 1 ano você vai acabar com esse consignado. Então, em geral, a dívida do crédito consignado, às vezes vai acompanhar você por mais um tempo. Você vai fazer redução de juro, vai fazer redução de prazo, principalmente utilizando a portabilidade, mas ela vai te acompanhar por mais um tempo. Só que, ao você separar essas 4 bolinhas, eu espero que na cabeça de vocês esse desenho tenha ficado bem claro. Ao você separar esses 4 sacos, né? Essas 4 sacos onde você vai colocar as suas dívidas, a bolinha que estava ali sem ser atacada ainda, a dívida, né? Bolinha que estava ali dentro do saco sem ser atacada ainda, ela só vai sair daquele saco a hora que ela for atacada. A hora que a providência que você decidiu tomar para aquela dívida for colocada em prática. Então, a jornada dos meus alunos é exatamente essa. A separação de dívida e a decisão de qual técnica de negociação vai usar para cada dívida
é o ponto-chave aí do processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, assim, tomar essa decisão, ela varia de acordo com o seu caso, ela vai variar de acordo com o valor da sua dívida, ela vai variar de acordo com o seu convênio, qual que é o órgão que você tem convênio, é privado, você só tem um banco lá e aí você vai fazendo essas conexões, tá? Você vai fazendo essas conexões, vai tomando essas decisões e vai avançando aí e conseguindo decidir de acordo com o teu caso o que faz mais sentido para você. Então, ao longo dessa jornada, o erro que eu quero trabalhar aqui, que também é uma forma de você acelerar, se você quer pagar sua dívida por um valor até 3 vezes menor, quer negociar qualquer dívida que você tenha, não importa qual, porque é possível pagar toda a dívida, é possível sair das dívidas por total, independente da dívida que você tenha, é essa separação por tipo, porque ao separar você entende que não adianta você pegar as dívidas do saquinho amarelo, que é dívida de consignado, dívida de CDC salário, dívida de cartão consignado, de casa, de carro, e meter dedo na cara do banco. Essas dívidas estão com garantia. O banco tem um papel dizendo lá que você autoriza descontar do salário, que você autoriza descontar da conta corrente, que você autoriza, que você autoriza, que você autoriza, que você autoriza. Então, a partir do momento que o banco tem isso, ele tá ali praticamente que confortável. A técnica que você vai usar para negociar com esses bancos não é a técnica do enfrentamento, é a técnica do ir comendo pelas beiradas e ver a possibilidade de trocar de banco, trocar de dívida, mas não adianta pegar um fuzil e ficar dando tiro contra a dívida com garantia, porque é como se fosse dar tiro num carro blindado. O ataque não vai funcionar. E o contra-ataque é pior ainda, né? Porque o contra-ataque de atacar uma dívida com garantia do jeito errado é você ficar sem salário, é você perder sua casa, é você perder seu carro. Então eu sempre falo, não mexe com o leão, não cutuca o leão com vara curta. Né? Não fica assim, não vou me apagar esse carro também, porque agora não quero me apagar o carro. Não vou me apagar esse crédito pessoal aqui, não vou me apagar esse cartão consignado, não tem nem essa opção de não pagar, porque desconta direto do salário, mas a casa e o carro às vezes tem a opção de atrasar, e aí a pessoa fica nessa de, não vou pagar. Então, ao você entender que separar as dívidas é necessário para que você entenda que a técnica que funciona com essa dívida não é a mesma que funciona com cartão de crédito, aí você começa a esquecer que você deve Itaú, Santander, Bradesco e Banco Brasil, e você começa a entender, eu tenho 7 consignados, 3 CDC salário, uma casa financiada, um carro financiado e tal coisa. Eu tenho 3 cartões de crédito, tenho 2 limites de conta que estão negativos e eu tenho 3 empréstimos, um no Itaú, um aqui e um aqui. Separei. Eu tô devendo minha mãe. Vou ligar pra minha mãe e vou fazer um combinado com ela. Tô devendo com a agiota, vou ver o que eu consigo fazer para pagar o agiota mais rápido. Será que ele aceita eu ir pagando um pouco da dívida junto com o juro? Vou ver a dívida com pessoa, renegociar, que é o que eu falei, né? Ver como é que você pode começar a pagar alguma coisa para essa pessoa. Aí a gente tem as dívidas com consequência, né? Muito provavelmente ao você ligar, né? Ao você ligar para esses órgãos, ligar com órgãos ou estabelecimentos com a posição de que você quer resolver, de que você quer pagar, de que você quer fazer diferente, a coisa já muda de figura, porque você não tá ali numa posição de devo, não nego e pago quando puder. Muito pelo contrário, você tá numa posição de devo, sei que devo, vou pagar, só preciso que me façam aqui enquadrar. Consigo pagar tanto por mês, vamos parcelar dessa forma, peraí que eu vou também buscar quais são os meus direitos contratuais dessa dívida, e aí a coisa vai fluindo, e aí a coisa vai fluindo, e aí a coisa vai fluindo. Qual que é o passo prático da aula de hoje? Separa as dívidas por tipo. Como é que eu faço para saber o valor verdadeiro? Levantamento de dívidas. Reassiste essa aula e vê o documento que eu falei para você pegar de cada uma das suas dívidas. Fatura, contrato, documento de evolução da dívida, contrato de dívidas que você já pagou, ou de PTU, IPVA, que por aí, tá? Vamos lá. Beijo, galera!